Olá, aqui quem fala é o André Ávila e esse é mais um Tô Falando. Eu sei que eu andei um tempo sumido, mas é aquela coisa, né? As coisas se complicam, a gente tem responsabilidades e tudo mais. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre mães, e em especial sobre o que aconteceu nos últimos episódios de Steven Universo, que a gente pôde conhecer quem realmente é a Rose Quartz. Mas que na verdade ela realmente é Rose Quartz, porque ela decidiu ser Rose Quartz, apesar dela ter sido nascida como Pink Diamond. Bom, o que acontece é o seguinte, conseguiu assim, em Steven Universo, estabelecer um paralelo, sabe, com o que acontece na maior parte, no caso com os pais, no caso com as mães e os seus filhos. A gente passa muito tempo imaginando que os nossos pais são perfeitos. E isso tem muito a ver com a nossa infância. Tem muito a ver com aquele momento que, sabe, a gente vê a mãe como uma figura angelical, totalmente perfeita, totalmente ótima. E quando a gente cresce um pouco mais, a gente vê que não é bem assim. A gente vê que as mães também erram. A gente vê que as mães cometeram erros ao longo da vida, que elas têm defeitos, que as coisas não são tão simples assim. E a gente conseguiu ver isso em Steven Universo. Lembram no começo, sabe, a Rose, para todo mundo lá, era vista como uma deusa. Para Greg, para o Steven, para a Pérola, para Garnet, para a Ametista. E para o pessoal de fora, ela era temida, sabe? Ela era vista como, olha, ela fez a revolução. E aos poucos a gente foi vendo que, na verdade, a Rose, ela é bem sem noção, sabe? A gente pega os momentos de interação dela com o Greg no passado, a gente pegava, sabe, ali uma coisa que já não fazia muito sentido, a forma como ela guiou a revolução, pra agora que a gente ficou sabendo que ela não só criou a revolução sozinha, né, numa forma que ela fez o que ela achava melhor, mas que trouxe resultados que não foram tão bons. Teve Jen, sabe, corrompida, que é um problema que até agora ainda não se sabe como vai corrigir. Teve a Pearl sem conseguir conversar, sabe, sem conseguir falar sobre o que estava acontecendo e, obviamente, depois que ela decidiu ter o Steven, ainda por cima sentindo falta da Rose. Teve a Garnet, que se sentiu, né, metade dela, a Safira, se sentiu traída sobre o que aconteceu. A Ametista, que assustou, mas talvez por não ter convivido tanto tempo, não ter tido tanta coisa assim, ela não teve tanto apego nessa coisa. O Steven, que a gente ainda não sabe como que ele reagiu. A gente sabe que ele ainda estava em choque até o final do último episódio. A gente também pode falar quanto às mães dela, né? A Diamante Azul, minhas meninas latinas, e a Diamante Amarela, que elas ficaram bem, sabe, bem abaladas com aquilo e fizeram um ataque e tudo mais. E claro, a Diamante Branco, que a gente ainda não tem muita informação, exceto que ela tem uma mão muito grande. O que aconteceu também, sabe, se a gente para pensar, a Lápis também foi afetada por causa disso. Porque ela foi vista como uma das Crystal Gems e ficou lá aprisionada. Ela, no final das contas, a gente sabe que ela fez o melhor que ela enxergava, mas que ainda assim não foi bom o suficiente, não foi algo suficiente para conseguir salvar a terra dela, como ela achou. E algo que não seria nem tão difícil dela prever, mas quando se é mãe, às vezes, sabe, fazer essa distinção de fazer o melhor que se pensa, tendo todo um sentimento e uma posição envolvida, e fazer também o que você acha na hora, é difícil. Então acaba que acontece essa impulsividade, como aconteceu com ela. E a gente pega de várias outras atitudes dela. Ela sempre, desde as primeiras aparições dela no desenho, e também do que relatavam, né, como uma narradora não confiável, né, que foi o que aconteceu, ela era extremamente sem noção, sabe? Extremamente impulsiva. Ela fazia as coisas e não conseguia pensar muito sobre se aquilo era certo e se ela deveria agir de outra forma.
a gente pega também o caso dela resolver ter o Steven. A confusão que ela deixou armada, sabe? Sem resolver nada daquilo. A gente pega também o episódio que ela se fundiu com a Pérola na frente do Greg, sem imaginar o susto que aquilo seria pra ele, sabe? O quanto que aquilo seria assustador. Sendo que a gente tem também uma questão de que é meio que, né, visto de uma forma meio sexual, sabe? Como uma metáfora a isso. Mas no final das contas, será que ela pode ser considerada uma vilã mesmo tendo feito tudo isso? Será que as nossas mães podem ser consideradas vilãs? É essa reflexão que fica. E eu acho que se torna até mesmo uma coisa muito individual. Apesar da própria Rebecca Sugar, sabe, ter notas dela sendo meio negativa em relação a Rose. E a gente, o que que você acha? Seria a Rose uma vilã, uma anti-heroína, ou ainda assim uma heroína da forma como ela era pintada? Tchau, tchau. Muito obrigado, até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever, tá bem? Dar o like, compartilhar com seus amigos. Um beijo!